Agora vamos passar a palavra para Carmen Bressani. A senhora Carmen Bressani é coordenadora do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida de São Paulo. Já esteve conosco em outra oportunidade e foi brilhante, como será aqui hoje. Palavra com a senhora. Eu tenho dado 10 com mais 5, mas, se necessário, sabe que 20 é o limite. Obrigada. Bom dia a todas, a todos presentes, senadora, senador presente, aos companheiros de mesa, a minha querida companheira Maria Lúcia, de muitos anos, né? E um agradecimento especial ao senador Paulo Paim, que abriu a única oportunidade que tivemos até o presente momento de discutir esse esquema do PLS 204 de 2016, e essa abertura de conversa sobre esse esquema acontecer aqui na Comissão de Direitos Humanos é muito significativo, porque aplicações de mercado, que as pessoas lucrem com aplicações, com ações, enfim, não tem problema nenhum, as pessoas podem aplicar, ganhar bastante dinheiro, ninguém é contra isso. O problema não é o que isso pode lucrar para quem está fazendo esse processo. O problema é a dívida social que isso vai gerar, ferindo absolutamente os direitos humanos e sociais do país, como até hoje ainda não aconteceu, e que afundou a Grécia. A proposta que a gente tem aqui de fazermos uma próxima ainda audiência pública mista, que a gente traga aqui, inclusive, representantes do parlamento grego dando o seu depoimento de como um esquema desse afundou com o país. Acho que todo mundo acompanhou aqui. Essa proposta seria no plenário do Senado. No plenário, isso. Para reafirmar para o público. Como isso afundou já um país e o Brasil seguindo esse esquema, não é? Então, muito importante que a primeira conversa seja exatamente aqui, na Comissão de Direitos Humanos. Esse PLS 204 não passou por nenhuma comissão no Senado, não houve nenhuma discussão sobre o assunto e tratado em regime de urgência. Por que em regime de urgência? Qual a razão disso ser tão urgente? Eu explico para vocês por que é tão urgente. É urgente porque o esquema já foi instalado, já está lá. A PBH Ativos existe desde 2009. Aliás, a CPSEC em São Paulo existe desde 2009. A PBH Ativos já está lá há um tempão. Tem a SP Securitização do município de São Paulo. Tem outros em Recife, aqui em Brasília. Estão todos instalados de forma absolutamente ilegal, ao arrepio da Constituição, de diversas leis e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão aí. E esse regime de urgência serve para tentar corrigir e botar a coisa, panos quentes, e tentar legalizar isso aí, que já está funcionando. Já está funcionando aí, não é? Há tempos, há anos. E não só corrigir essa ilegalidade jurídica, não só isso, mas para a coisa começar a funcionar a pleno vapor, porque não estão a pleno vapor, estão devagarinho, está começando devagarinho. Já tiveram várias estocadas aí do Tribunal de Contas da União, estão fazendo, ajustando aqui e ali. Com esse PLS, a coisa deslancha. E aí nós vamos ter uma catástrofe sem tamanho, né? Nós tivemos um relatório de plenário já apresentado pelo senador Paulo Bauer, já foi lido em plenário e, felizmente, conseguimos aí que não fosse votado. Tivemos essa atual audiência pública convocada pelo senador Paulo Paim, né? E esse PLS visa, então, legalizar esse esquema todo imoral e ilegal
dessas estatais que estão operando hoje ao total arrepio das leis vigentes no país. O artigo 1º do PLS 204, ele modifica a Lei 4.320/64, no artigo 39, né? Então, como é que ele bota esse artigo? Ele põe: é permitido aos entes da federação, mediante autorização legislativa, ceder direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado e fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, esse é o objetivo desse PLS 204. Vamos ver verificar aqui, vamos mostrar a vocês que esses créditos tributários, ceder créditos tributários, não existe. Isso está no texto da lei, mas é uma mentira. Nós vamos ver em seguida por que isso é uma mentira, né? E essa pessoa jurídica de direito privado que está aqui, né, a gente vai ver que é um laranja, praticamente uma empresa de fachada, para poder fazer um negócio que é ilegal, né? O PLS 204 autoriza a cessão de direitos creditórios inscritos ou não em dívida ativa. Então, vamos ver. Se é cessão de direito, né? Se você cede um direito para alguém, você tem um direito e cede. Aquela pessoa cessionária, aquela que pegou o direito, ele tem direito de fazer alguma coisa com esse crédito cedido, não é? Vamos ver aqui o que a empresa não dependente faria com esse crédito cedido, se houvesse uma cessão de crédito. Diz a lei, o PLS 204, eu cedo crédito, mas essa cessão não modifica a natureza do crédito. O que mais? Não altera as condições de pagamento do crédito, fica tudo do jeito que já estava estabelecido. E não transfere a cobrança judicial ou extrajudicial que permanece com os órgãos competentes. Ou seja, quem continua cobrando crédito é o próprio ente federado. Bom, se não modifica a natureza do crédito, se não altera as condições de pagamento dos créditos, se não transfere a cobrança dos créditos para essa empresa, o que é que está sendo cedido? Responda-me quem for capaz, porque eu não consegui achar nada que esteja sendo cedido, a não ser o seguinte: esta empresa não dependente está aí para emitir debêntures que uma empresa estatal exclusiva, apenas do Estado, com 100% de capital do Estado, não poderia fazer. Então, cria-se uma empresa de fachada, como no caso da CPSEC, que foi brilhantemente mostrado pelo Rielli. O Estado de São Paulo tem 99,997% das ações e 3 ações entregues para um ou outro secretário, todos ligados a outras estatais. Então, esta empresa de fachada, para não dizer que ela é totalmente estatal, para dizer que ela é de economia mista, emite debêntures para gerar dívida, porque desde 1997, estados e municípios são proibidos de emitir títulos de dívida pública. Eles não podem. Então, cria essa fachada, né? E nenhum crédito está sendo cedido. Não tem crédito cedido, nenhum. Né? Nós estamos apenas garantindo, através daquelas debêntures sênior, como mostrou Maria Lúcia, né? Garantindo essas operações
dessa empresa estatal não dependente, essa economia mista não dependente. E isso gera dívida pública, sem nenhuma contrapartida, nada, para a sociedade brasileira. Qual é o montante dessa garantia? Qual é o montante? O montante é todo aquele pacote de créditos dos entes federados, que são divididos em 3 categorias, né? A sênior, que são aquelas créditos de menor risco, o mezanino, que são de risco médio, e aquelas subordinadas, que são de alto risco, que são de mais difícil recebimento, né? Então, isso aqui, esse bolo, é um parâmetro para que aconteçam as operações, né? O volume de dívida, o volume de créditos a receber, que tem Estado e município, só serve, ele não é cedido, ele serve de parâmetro de até quanto a empresa não dependente pode emitir debêntures no mercado. Isso aí é o parâmetro da garantia que se dá. Porque todo esse crédito do Estado e município continua com ele continua cobrando lá com seus órgãos de cobrança. Não é transferido isso. A forma de pagamento continua o mesmo, o contribuinte continua pagando. A empresa estatal não dependente apenas emite as debêntures. E com as debêntures sênior que ela faz com o Estado, ela garante essas operações nesse montante. E dizem, né, que as cessões, essas cessões entre aspas, porque não há cessão de crédito, não se enquadram nas definições dos artigos 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente coloca aqui para vocês um trecho do relatório do Tribunal de Contas, o que diz. Analisando a operação, né? Vamos ler aqui. Trata-se, portanto, de desenho que apresenta em sua essência a mesma estrutura adotada pelos entes que optaram por criar uma empresa pública emissora de debêntures lastreadas em créditos tributários, por meio da qual o ente federado obtém do mercado uma antecipação de receitas que serão auferidas somente no futuro e que, quando forem, serão destinadas ao pagamento dos credores, numa nítida e clara, ao ver do Ministério Público de Contas, operação de crédito, conforme o conceito amplo adotado no artigo 29.3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutora Carmen, na verdade, estou sem voz, na verdade, é o mesmo doutor Júlio Marcelo, do Ministério Público Tribunal de Contas, que disse que é uma operação de crédito. Essa base parlamentar afastou a Dilma por causa dessa posição do Ministério Público Tribunal de Contas. E agora não vale nada. O argumento de operação de crédito agora não vale. Só queria fazer porque não faz um mês que nós tivemos aqui a votação do afastamento definitivo da presidente. É verdade. Quer dizer, a afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal é até muito maior aqui. Essa aqui é uma super afronta. E já está acontecendo a lastrada. Multiplicada, tanto é que esse PLS, querendo ser colocado de urgência, é para sanar essas ilegalidades todas que estão aí. É para sanar isso que está aí estabelecido há anos, descumprindo normas e normas e normas, e a Lei de Responsabilidade Fiscal também, não é? Olha aqui, outro trecho importante para a gente ler do Tribunal de Contas sobre o assunto. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, para antecipação de receita e burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
que pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e regras para antecipação de receitas. Esse mecanismo compromete as gestões futuras e prejudica a sustentabilidade fiscal do município, as receitas de parcelas em dívida ativa ou espontaneamente entrariam também no futuro em outras gestões. Não é? É uma situação esdrúxula. Não é? Eventuais receitas auferidas pelo ente público só poderão ser usadas para pagamento de dívida pública. Veja só. As cessões de direitos creditórios... Oi, desculpe. Como é que eu volto aqui? As cessões de direitos creditórios devem ser consideradas receitas de capital, provenientes de operação de vendas definitiva de patrimônio público, subordinando-se ao artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí a gente vai lá para a Lei de Responsabilidade e diz o seguinte: é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Ora, se não pode ser para despesa corrente, bota assim para ninguém entender, porque se não for para despesa corrente, vai para onde? Para a dívida pública, não é? Então, é uma coisa, é um mecanismo que só serve para alimentar a dívida. Então, esse PLS 204 é uma cessão de crédito, entre aspas, que a gente viu que não cede absolutamente nada, né? É um cenário para encobrir o negócio da emissão de debêntures, com régia remuneração, como falou a Maria Lúcia. Vai lá com IPCA mais 11%, isso aí, mês sobre mês, já chega a mais de 27,5% ao ano. É um absurdo a remuneração disso. Emissão de debêntures por estatal não dependente, com garantia do ente público, né? Configura operação de crédito. Esquema de transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado nacional e internacional. A Constituição proíbe estados e municípios de emitir títulos da dívida pública desde 1997. Isso é um subterfúgio para burlar esta norma constitucional de proibição de estados e municípios emitirem dívida. O que está oculto no PLS 204? Estados e municípios não terão benefício nenhum. Ao contrário, vão se afundar em mais dívida. Já não tem dinheiro hoje. Se criar mais dívida, estados e municípios não vão conseguir atender nada do básico, do mínimo dos cidadãos. Não é? Deságio, pagamento, as debêntures sêniores serão consumidas pelo deságio, juros exorbitantes, consultorias e custos financeiros, enfim, remunerações de administradores. A gente tem ali debêntures emitidas com 100% de valor de face. Aí já vende com deságio de 50%, metade. Incide juros de 23%. Paga consultoria, custos financeiros, remuneração a administrador. Sobra quanto? O que sobra nisso? Se sobrar, né? O valor é consumido em poucos meses. Isso aí acaba e vai virar uma coisa negativa, né? É um péssimo negócio para os entes federados, que ficam com a responsabilidade de honrar a dívida pública, para a sociedade, pois todos os direitos sociais são sacrificados, na medida em que o pagamento da dívida pública tem prioridade sobre os investimentos em saúde, educação, segurança, assistência, etc. E para os trabalhadores, né? Pois, devido às obrigações financeiras com a dívida pública, diversos projetos cortam direitos trabalhistas e desmontam a previdência social. Exatamente o que eles estão fazendo. Quem é que ganha? É ótimo, né? É ótimo para quem investe, né? Quem investe? Vai estar aberto para quem? Quando essas debêntures são lançadas com restrições, está lá na lei. Não é aberto
em mercado aberto. Nenhum de nós poderá comprar, como foi no caso da PBH Ativos, né? Que foi comprada todinho por quem estava administrando o negócio, o Banco Pactual. Ele comprou tudo, lógico, eu também quero comprar tudo, né? Mas eu não posso comprar, você não pode comprar. Quem comprou foi ele mesmo, né? A PBH Ativos lançou e o Pactual comprou tudo, claro, com deságio de 50%, com tudo mais, pagando em 4 anos aqueles outros 50%. Os juros que ele ganha são maiores do que o valor que ele paga. É lógico, quem ganha são esses investidores restritos. Já é um escândalo, né? Já estou acabando, né? A PEC 241, isso aí é muito importante, senadores presentes também. Olha, a coisa está entrelaçada. Se, por um lado, vem essa proposta do 204, a PEC 241, que congela por 20 anos, os gastos sociais, entenda-se isso, saúde, educação, previdência, saneamento, tudo, excetua disso, de aumentar, no item 5, ela reserva, ela não se inclui nos gastos primários despesas com aumento de capital dessas empresas estatais não dependentes. Enquanto não pode, enquanto fica congelado para os gastos sociais, através da PEC 241. Olha só como está linkado uma coisa à outra. A PEC 241 reserva verba para as despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Até porque já está previsto que ela vai começar a dar prejuízo, tem que reservar dinheiro para ela. Então, é o fim da picada isso, né? Onde é que o país vai parar? Vai parar onde parou a Grécia. E é por isso que a gente quer trazer o pessoal da Grécia para mostrar isso. Nós vamos parar onde parou a Grécia ou pior. Conclusão, finalmente, né? Conclusão. A crise da dívida dos estados, né? Está agravada, uma crise da dívida dos estados que já é fruto de ilegalidades, né? Vai se agravar ainda mais com esses novos esquemas, né? E eu vou aqui repetir a mesma tela que a Maria Lúcia colocou. Nós fizemos mais ou menos, né, Maria Lúcia? Combinamos aqui mais ou menos a tela. Eu vou repetir essas telas para a gente poder fixar bem essas propostas. Rejeitar o PLS 204. Se não pudermos retirar essa urgência, pelo menos isso, retirar a urgência do PLS 204, já conseguimos as assinaturas suficientes para entrar com esse pedido de rejeição da urgência, né, para que a gente possa aprofundar os debates. Impedir a garantia estatal disfarçada por meio de debêntures subordinadas, né? Realizar uma nova audiência pública mista geral com presença de representantes da Grécia que já confirmaram conosco que virão a uma nova audiência marcada, se conseguirmos com algum tempo. Já confirmaram, a ex-presidente do parlamento grego disse que virá para dar o seu depoimento do que esse processo causou naquele país. Né? Convocar governadores e prefeitos dos entes, onde a estatal não dependente já existe, são muitos lugares onde ela já existe, para informar se houve algum ganho. A CPC aqui em São Paulo existe desde 2009. Vem aqui o governador, então, dizer que ganho teve lá. Se isso é bom, que venha aqui o governador dizer, desde 2009 até agora, que ganho teve. SPC, securitização no município de São Paulo, venha dizer, agora parece que está meio parado as emissões, mas já houve anos anteriores, em 2011, que ela foi criada, e emitiu títulos naquela época, venha dizer aqui o que é que
deu de benefício a PBH ativos. Venha dizer que vantagem trouxe, porque se é tão bom, venha dizer que vantagem trouxe. Né? A gente precisa também estar muito atento à frente parlamentar mista, que foi colocada para fazer essa auditoria da dívida pública, porque enquanto a gente não fizer auditoria da dívida pública, esses esquemas vão continuar pululando em tudo quanto é lado. Né? Temos que fazer cumprir o artigo 26 das disposições transitórias da Constituição, realizar a auditoria da dívida pública, né? E impedir que a PEC 241, que congela investimentos no social, né, reserve, por outro lado, recursos para esse esquema que não traz benefício nenhum à sociedade. Então, essas são as nossas propostas que fazemos aqui nesse dia. Obrigada. Muito bem. Coordenadora do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida de São Paulo, doutora Carmen Bressani.